A SBPC agradece muito a presença aqui do Dr. Luiz Pingueli Rosa, da UFRJ. Eu vou rapidamente falar algumas palavras sobre apresentar o Dr. Pingueli Rosa, embora seja muito conhecido, né, dispensa apresentações. Ele fará a sua apresentação e depois abriremos para as perguntas. Ele é diretor do Programa de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ, da COP, é secretário do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, é professor titular da Pós-Graduação de Energia da COP UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciências. Daria para baixar o som de fundo, por favor? É membro do Conselho da SBPC e é também, foi secretário-geral da Sociedade Brasileira de Física. Então, vou passar a palavra ao professor Pingueli Rosa. Bem, eu nunca falei na vida num ambiente tão amplo quanto esse. Eu estou até um pouco constrangido. Isso é um salão para o Lula falar, né? Um público grande. Eu acho que está difícil de enxergar essas figuras, né? Não sei nem se eu vou poder fazer uso dela. Eu vou fazer um pedido. Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir permissão para poder falar mais à frente, não é? Porque está muito distante. E, pela mesma razão, eu vou fazer um pedido para os que puderem, quiserem, se aproximarem, porque o espaço é muito grande. E, se ficarmos mais perto, estabelece-se uma comunicação um pouco melhor. Eu acho que eu não vou poder usar as transparências. Eu não sei aquela do lado, mas... Não, aqui está bom, obrigado. A impressão que eu tenho é que o ambiente é bastante claro e as transparências não têm intensidade suficiente. Como? Do lado dá? Então eu vou tentar usá-las. É melhor descer mais, até para não cair daqui. Vamos descer a rampa. Fica mais... como ainda a gente que está atrás, eu vou ficar aqui intermediário, na posição que dá uma certa visão. Bem, eu não vou fazer uma discussão sobre Belo Monte. Nesse sentido, o título não é refletido exatamente no que eu posso fazer. Essa discussão de Belo Monte parece que haverá hoje à tarde. O que eu vou falar é sobre hidroeletricidade, incluindo Belo Monte, tentando esclarecer aspectos técnicos e não fazer uma defesa ou ataque da usina, e sim falar sobre a hidroeletricidade no Brasil. Eu vou tentar usar as transparências. Se vocês acharem que não está adiantando, não está se enxergando nada, eu abandonarei isso. Então, vou pedir a próxima, por favor. Essa dá para ver melhor. Isso que está aí, bom, as frases lá de cima não se enxergam, mas a figura se enxerga. Isso que está aí é a evolução do consumo de energia primária no mundo. Energia primária é aquela que se pega da natureza. O petróleo é uma fonte primária, o carvão, a hidroeletricidade, a nuclear, não é? A biomassa, em geral, são fontes da natureza que é usada na atividade econômica, é transformada, né, nas usinas. A marronzinha, que começa lá no alto, essa escala daí é como se fosse um percentual. Então, 0,90 quer dizer 90% do total da energia usada. Então, começa lá em cima, no alto, é a biomassa, marronzinha. Até a cor está adequada. Aí, no caso, a biomassa
caule das árvores são marrons, mais ou menos, não é? Ela vai caindo ao longo do tempo. Isso vem desde a Revolução Industrial até os nossos dias. A pretinha é o carvão. Vem crescendo, é a segunda colocada lá no século XIX. Também cresce com a Revolução Industrial o seu consumo. O terceiro que aparece ali crescendo é o verdinho, é o petróleo. É um paradoxo botar o petróleo verde. Se entende isso? Isso aqui dá para apontar, né? Dá? Tá. Esse aqui é o petróleo, se entende ser verde porque quem fez essa figura foi o Instituto Francês do Petróleo, que vê o petróleo verde. A partir aqui de um certo período do século XX, já crescem a hidroeletricidade, primeiro o gás natural, que é o vermelhinho, a hidroeletricidade é o azul e o nuclear é o amarelo. Vamos ver o nosso tempo. Bom, primeiro é curioso, o petróleo só passa o carvão já depois da década de 50 do século XX. Até então, era dominante em percentual o carvão. Hoje, no nosso tempo, o que se nota? O petróleo ali fica com 35%, aqui. Carvão empata com gás natural, com 20% do consumo mundial de energia. Depois vem aqui o marronzinho, é a biomassa, que cai o tempo todo, é a madeira, o carvão vegetal, mas estabiliza aqui no fim do século XX, devido à entrada dos biocombustíveis modernos, como o nosso etanol, o etanol americano, o biodiesel, principalmente europeu, e também um pouco no Brasil. Então, ele está aqui com 10% a biomassa, e depois com 8% estão empatados o nuclear e o hidrelétrico. Se a gente somar os chamados combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão, dá 75% do consumo de energia mundial. Qual a importância disso? A maior importância disso hoje é o problema do aquecimento global da Terra. Porque na queima dos derivados de petróleo, do carvão, do gás natural, é produzida grande quantidade de dióxido de carbono. Vamos mostrar a próxima transparência, por favor? E o dióxido de carbono tem o efeito de aquecer a Terra, o chamado efeito estufa, que vocês, estudantes, professores, pesquisadores, sabem do que se trata. Em resumo, as moléculas do CO2, mas não só do CO2, do metano, do próprio vapor d'água, H2O, e outros gases desse tipo de poucas moléculas, elas têm níveis de energia que permitem, ou melhor, não permitem a absorção dos fótons de alta frequência que vêm do Sol, da luz solar. Passam direto, não são absorvidos porque não se encaixam entre os níveis quânticos das energias dessas moléculas, enquanto que absorvem os fótons de radiação térmica de baixa frequência emitido pela Terra. Isto causa o aquecimento de uma camada da atmosfera junto à superfície terrestre. Esse é o efeito estufa. E ali está anotado algumas coisas do relatório do IPCC, que é um painel intergovernamental de mudança climática, do qual eu tenho participado e muitos outros colegas do Brasil. O que se registra é um crescimento das emissões desses gases de efeito estufa, entre eles o CO2, de 70% desde 1970 até 2004. E entre essas emissões de CO2 cresceram
entre todos os gases do efeito estufa, as emissões de CO2 cresceram 80% e são hoje 77% das emissões. Hoje, o que eu estou dizendo é 2004, que foi o ano do estudo. O estudo foi divulgado em 2007, mas o último ano estudado foi 2004. O maior crescimento das emissões foi do setor de energia, 145%, seguido de transporte, 120%, indústria e usos da terra e desmatamento, 40%. É nesse 40% que é a maior contribuição brasileira, porque nós vínhamos desmatando muito intensamente, principalmente a região da Amazônia. A próxima, por favor. Essa não se enxerga nada. Tudo bem, mas isso não é problema, pode-se falar. É preciso estabelecer uma política seríssima de enfrentamento desse problema, porque o consumo de energia do mundo continua a subir muito. Ele já é muito alto nos países mais ricos, que têm uma energia per capita muito elevada. E tende a crescer nos países como o Brasil, a China, a Índia e muitos outros do mundo, que ainda têm camadas enormes da população muito pobres, e cujo padrão de desenvolvimento é o mesmo dos países ricos, padrão no sentido de modo, porque a indústria que está no mundo é a mesma. Os carros que nós compramos, a classe média brasileira, e hoje os chineses e os americanos, são das mesmas fábricas. Antes todas eram americanas, depois europeias, japonesas e hoje também sul-coreanas, asiáticas e sul-coreanas e chinesas começam também a exportar muitos carros. Bem, então é um padrão único, é um padrão de consumo muito elevado. Enquanto isso foi só para uma parcela pequena da população do mundo, que eram os países ricos, e dentro dos países como o nosso, onde há uma enorme desigualdade, a desigualdade da renda se reflete na desigualdade do consumo de energia. É possível se mostrar uma figura em que se vê isso claramente. Quem é da classe média brasileira, em particular da camada mais alta, ou da classe mais rica, consome muita energia. Quem é pobre, não. Consome pouca energia. Em geral, não tem automóvel. Hoje já se começa a aumentar o uso de automóvel, mas mesmo uma pessoa modesta, quando tem um automóvel, não pode usá-lo todo dia, porque é caro pagar a gasolina. Bem, vamos mostrar a próxima figura, por favor? Eu vou pular essa porque... não, vamos voltar à anterior, que eu esqueci de falar uma coisa na anterior. Anterior ainda. Não. Então, vamos adiante. Por favor, a próxima e a próxima. Isso daí é o compromisso brasileiro de redução das emissões do Brasil, que são, como eu já falei, devido principalmente ao desmatamento. Esse compromisso foi assumido na Conferência do Clima, na 15ª, que foi feita em Copenhague no fim de 2009. Houve a presença lá do próprio presidente Lula e o Brasil formulou um compromisso de, em 2020, reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa dessa quantidade aqui. Isso significa 1 bilhão, gigatonelada, é bilhão de toneladas de dióxido de carbono equivalente, porque não é só dióxido de carbono, existem outros gases, como o metano, etc. Foi feita uma projeção dessa tendência aqui de emissões do Brasil, que levaria a esse valor 2,7 bilhões de toneladas em 2020. E o Brasil assumiu o compromisso de reduzir esse valor de 1 bilhão, ou seja, em vez de 2,7, o Brasil deverá emitir 1,7 bilhão de toneladas nesse ano 2020. Vamos adiante, por favor. Isso daqui mostra, é fácil entender, se a gente coloca no eixo horizontal a energia... Eu vou pedir perdão por usar algumas transparências em inglês, que são usadas, são de conferências que eu participei
fora do Brasil. Então, eu peço desculpas por estar usando essas transparências em inglês, mas, é claro, é tudo bastante óbvio e eu vou tentar aqui explicar. Esse eixo horizontal dá o PIB per capita. Este eixo vertical dá o consumo de energia por PIB, que costuma se chamar de intensidade energética, energia por PIB. E essas hipérboles dão o consumo de energia per capita. É muito fácil entender isso. Se você multiplicar o eixo horizontal, chamando-o de x, pelo eixo vertical, chamando de y, dá o produto de duas frações que a gente pode simplificar, resultando em energia per capita. Então, os países mais ricos estão aqui nessa faixa. Por exemplo, esse quadradinho aqui, está aqui mostrado, seria o Canadá. Aqui está os Estados Unidos. É fácil vocês verem que é uma área onde você tem alta energia per capita. Quanto mais para lá se sobe, mais energia per capita. E também alta renda per capita. O Brasil é esse triangulinho verde aqui, que como outros países em desenvolvimento, ali está a Índia também, é fácil verificar, estão numa área de baixíssimo consumo de energia per capita e também de baixa renda per capita. Temos um baixo consumo. Veja só, uma parcela da população, que, como eu falei, é a classe média e alta, tem alto consumo per capita. E uma parcela da população tem baixíssimo consumo per capita, resultando uma média muito baixa. Bom, é isso. Então, nós temos necessidade de energia para que a população brasileira fique numa situação de maior equidade. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, apesar de ter melhorado a condição de vida de grande parte da população, 30 milhões é o número que se usa aí das estatísticas, ainda há uma imensa desigualdade no Brasil. É até um eufemismo chamar esses 30 milhões de ingressos na classe média. Eles melhoraram muito de vida, mas estão distantes ainda da vida da maioria de nós, que temos casa, comida, equipamentos, computador em casa, automóvel, o diabo a quatro. Vamos adiante. Celular, blog, blig, Twitter, não é? Somos todos equipados. E outros são completamente abandonados à própria sorte. Vamos adiante. Isso aqui mostra, agora vamos entrando mais no nosso assunto, a geração de eletricidade no mundo. É fácil ver que a maior parte é o carvão. Carvão é essa cor lilás aqui, meio roxa, não é? Até adequado botar roxo para o carvão, porque o carvão é o demônio da poluição. É o combustível fóssil mais poluente. E é o que mais emite CO2 na sua queima. Bom, a maior parte do mundo usa muito carvão para geração elétrica. Depois você tem o grande, hoje no tempo atual, 2006, é o ano considerado aqui, é o gás natural. O óleo já é bem menos, aqui está a hidroeletricidade e o nuclear. As outras formas de energias alternativas estão nessa fatiazinha vermelha mínima aqui. Esse é um problema. Grande parte do mundo utiliza carvão e gás natural. Isso somado, 41% mais 20%, dá 61%. Mais ou menos 6% de óleo, novamente nós chegamos quase a 70% de combustível fóssil na produção de eletricidade mundial. Não é o caso do Brasil. O Brasil domina o uso o mais usado é a hidroeletricidade. A hidroeletricidade também emite gás do efeito estufa, em particular por causa do metano que é emitido na decomposição de organismos dentro dos lagos. Mas, fazendo as contas, nós poderemos mostrar aqui, é muito menos do que uma termoelétrica, tirando algumas exceções. Por exemplo,
a usina de Balbina, no Amazonas, é pior do que uma termoelétrica. Ela emite mais gás do efeito do que uma termoelétrica. Mas ela é uma exceção. A maioria das usinas emite um fator, às vezes 10, 80, 100 vezes menos do que uma termoelétrica equivalente a ela. Vamos adiante. Aqui é a geração hidroelétrica por regiões do mundo. A verdinha, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente. E México é bem menor, mas principalmente Estados Unidos e Canadá. Mas é América do Norte. A marronzinha é nós aqui, América do Sul e Caribe. A azul é Europa e Eurásia, o pedaço da Europa junto da Ásia. A Oriente Médio é o vermelhinho, que nem aparece aí, tão pequeno que ele é. África é o pretinho. E a Ásia é o amarelo, que cresce muito a Ásia. Isso é só hidroelétrica. Então, o uso da hidrelétrica no mundo, tirando a África, é bastante disseminado. A América Latina é menos do que a América do Norte, muito menos do que a Europa, e já é também menos do que a Ásia, no uso da hidroeletricidade. Vamos adiante. Isso aqui mostra uma coisa importante. Isso daí é a variação das chuvas devido à mudança do clima. Isso afeta a hidroeletricidade. Então, quanto mais escuro, mais à direita, maior a mudança, no sentido de aumento das chuvas. Mais clarinho para a esquerda é redução das chuvas. Então, aqui na nossa região, vai haver uma redução de chuvas, o que pode afetar a geração hidroelétrica. Isso tem que ser considerado no planejamento para daqui a 50 e 100 anos. Isso daqui é uma previsão para o fim do século XXI, portanto, para o ano 2100. Vamos ver o efeito disso na capacidade hidrelétrica de geração. Por favor, a próxima transparência. Está aqui a variação nas diversas regiões do mundo, incluindo a África do Sul. Isso para o ano 2050. Está expresso numa unidade de energia, que é terawatt-hora aqui a cada ano. No caso aqui, previsto para 2050. É muito pequena essa alteração. Se vocês compararem os números da última coluna com a da penúltima coluna, vocês notam que essa alteração não é grande. A minha instituição, a COP, fez um estudo do caso brasileiro. É um pouco maior do que isso desse estudo, sendo o efeito maior no Nordeste, que é uma região onde não há mais aproveitamentos hidrelétricos a ser feito. A região Nordeste já fez todos os aproveitamentos possíveis, com as restrições, inclusive, que existem para novos aproveitamentos. Onde há maior possibilidade de aproveitamento ainda no Brasil é na região norte, o que gera grande polêmica por causa da floresta, das áreas indígenas, etc. Bom, mas então, vamos adiante. Isso daqui é a previsão do aumento da geração hidrelétrica no mundo. Aqui é o tempo que nós estamos, mais ou menos aqui, não é? Onde vem a curva negra, que é a geração existente. Isso aqui está também em terawatt-hora, unidade de energia. E o vermelhinho é o que se prevê, numa faixa entre um máximo e um mínimo. Então, há uma previsão ainda de aumento bastante acentuado dessa geração hidrelétrica no mundo. E depois uma certa saturação, porque os potenciais hidrelétricos são limitados. E as restrições ambientais limitam cada vez mais. Então, não é possível fazer tudo o que se pensava fazer no passado. É o caso do Brasil. Vamos adiante. Vamos mostrar aqui a Europa e a América do Norte. É o crescimento previsto. Vamos mostrar adiante a próxima transparência. Aqui já mostra a América do Sul e Central, Ásia e África. E o crescimento previsto nessas áreas é muito maior.
se comparam com a figura anterior. Porque os países mais ricos, nós vamos ver, já usam, às vezes, quase 80% do potencial hidrelétrico deles. Estados Unidos, por exemplo, usa mais de 70%. A Europa toda fica nessa faixa. O Brasil usa pouco mais de 30% do seu potencial hidrelétrico. Muito menos que os Estados Unidos, que geram mais hidroeletricidade do que nós. Os Estados Unidos estão na frente do Brasil na geração hidrelétrica, em termos absolutos, não em termos percentuais. Vamos adiante, por favor. Isso daqui é uma coisa para verificar quantas vezes a energia utilizada na construção de uma usina ou equipamento é produzida ao longo do tempo de vida total do equipamento. A hidroelétrica leva uma imensa vantagem sobre todas as outras. Ela gera, porque vive muito tempo, uma quantidade de energia 170 ou 200 e tanto, ou 200 e pouco, vezes maior do que a quantidade de energia para construí-la, que é muito grande. Você tem de gastar cimento, aço, óleo diesel dos caminhões e tratores, aço para os equipamentos das turbinas, não é? Então, mas ela tem essa vantagem, ela vive muito tempo, produz uma quantidade de energia muito maior do que aquela gasta para fazê-la. E outras não. Mesmo as alternativas energéticas, que têm enormes vantagens ambientais, elas têm uma vida relativamente menor, sem falar de combustíveis fósseis e da nuclear. Vamos adiante, a próxima, por favor. Essa nem eu estou enxergando. Isso coloca aqui algumas características do setor elétrico brasileiro. Já que ninguém enxerga, não sei se ali enxerga, aqui não dá para enxergar. Ali enxerga? Bom, mas eu não enxergo. Então eu vou ver se eu consigo adivinhar o que está aí. Bem, o setor elétrico brasileiro começou a ser privatizado ao longo, principalmente, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Era uma política que ganhava o nome de neoliberal no mundo inteiro. Era vender as coisas de propriedade dos estados, dos países, para empresas, de preferência estrangeira. Foi o que foi feito. Vieram para o Brasil a EDF, que é uma estatal francesa, as empresas americanas AES e Enron, por exemplo, que fizeram uma porção de falcatruas lá no país de origem deles, chegaram a ser penalizadas por isso, mas ficaram aqui no Brasil, compraram empresas elétricas no Rio, no São Paulo, e outras, muitas outras, espanholas, enfim, de outros países. E isso foi apresentado como uma solução para o setor elétrico brasileiro. E o resultado dessa solução foi o racionamento de 2001. Ou seja, as empresas vieram para cá e não investiram. E as empresas estatais que ainda continuaram, como a Eletrobras, a Chesf, Furnas e outras, Eletronorte, também não investiam. Porque a política do governo era que agora a energia elétrica é uma questão do mercado. Mercado é uma entidade abstrata que alguns religiosos do capitalismo veneram. É uma espécie de Deus. Então o mercado resolve. Como é o mercado? O mercado é ninguém. O mercado é determinado por alguns bilionários e ladrões sem vergonhas que resolvem o que deve ou não deve ser feito conforme o lucro que tem com isso. Bom, eles não investiram, não houve geração suficiente para atender a demanda do Brasil. E quando um regime de chuva piorou um pouquinho, não havia usinas em número necessário, e em 2001 houve o grande vexame do
capitalismo neoliberal tão cultuado naquele tempo. Não havia energia, houve um racionamento, onde as famílias eram obrigadas a limitar a um valor ou serem punidas se usassem, punidas com um corte de energia elétrica, o que é uma violência, porque imagina uma família com pessoas, crianças, velhos, sem energia elétrica, com as coisas apodrecendo na geladeira, sem possibilidade de acender a luz, ou seja lá o que for, não é? Bem, isso foi em 2001. No ano de 2003 em seguinte, mudou a política com o governo do presidente Lula. Acabaram-se as privatizações do setor elétrico. Porém, nós temos problemas ainda. Foi restabelecida o planejamento, ou seja, foi criado a chamada EPE, que é a empresa que define o que deve e não deve ser feito na área elétrica. Por exemplo, a decisão de Belo Monte é fruto do planejamento da EPE. E, entretanto, há muitos problemas que estão aí nessa lista. Melhorou um pouquinho? Acho que sim, né? Um primeiro que eu ponho ali é que a energia é cara demais para o consumidor normal, que está na rede. Sejam famílias, sejam empresas normais, não muito grandes. Ela não é tão cara para o grande consumidor que consegue contratos direto com as empresas sem pagar a tarifa que nós pagamos, que eu vou mostrar daqui a pouco, é cara demais. E vamos reconhecer que também não é muito cara para populações mais pobres, que ficam na chamada tarifa social. Mas precisa ser bem pobre para ficar nessa tarifa. Então, uma parcela da população que não tem renda muito alta também paga essa tarifa que eu chamei de comum, que é muito alta no Brasil. Outro problema, é preciso modernizar o grupo Eletrobras, como foi feito com a Petrobras. A Petrobras virou uma empresa bastante ágil, etc. Não digo o mesmo da Eletrobras. Ela ainda há uma série de restrições ao seu funcionamento. Por exemplo, se você pega o empreendimento do Rio Madeira, que são duas usinas, Giral e Santo Antônio, que não despertaram tanto debate quanto o Belo Monte, mas que também são duas usinas somadas grandes, a presença das empresas da Eletrobras é dominante, mas ela está segmentada. Uma parte na transmissão da energia, uma parte em Giral, uma parte em Santo Antônio. A política é que a Eletrobras seja sempre minoritária. E eu acho isso um erro. A Eletrobras é a maior empresa elétrica do Brasil, somando todas as suas controladas, chamadas Chesf, Eletronorte, Furnas, etc. Ela devia ser a controladora desses empreendimentos. Isso é uma política errada, a meu ver. Não ser controlada. Outra coisa, houve crescimento da geração termoelétrica no Brasil. Eu acho que exagerado. Por medo, em parte, de racionamento, nós construímos muitas termoelétricas. Isso na contramão da história, na contramão do aquecimento global, porque as termoelétricas emitem mais gases do efeito estufa. Isso não foi bom, a meu ver. Além de serem mais caras, a energia da termoelétrica fica mais cara, bem mais cara em alguns casos. O que mais que eu posso ver ali? Polêmica sobre as hidrelétricas. Eu acho que não foi bem resolvido esse problema. Eu acho que faltou madeira. Estava lá a Marina Silva, minha amiga, e que fez muitas exigências através do órgão competente do seu ministério, que é o de meio ambiente, que é o IBAMA. E eu acho que houve uma maior aceitação da sociedade para essas usinas do que no caso de Belo Monte. Eu acho que Belo Monte faltou o governo
chegar a um acordo com a sociedade dos termos para fazer ou não fazer a usina. Então, essa polêmica é um problema mal resolvido, principalmente no caso do Belo Monte. Redução do custo da geração eólica é um fato positivo, não é negativo. Quer dizer, essa lista aqui não é uma lista de coisas negativas. O último leilão dedicado à energia eólica, ela atingiu o preço de uma termoelétrica. A primeira quantidade expressiva de energia eólica que entrou no planejamento no Brasil foi no tempo que eu estava na Eletrobras, através do chamado PROINFA, que era um compromisso que a Eletrobras assumia de compra de 3,3 gigawatts de energia de biomassa, eólica e pequeninas centrais hidrelétricas, que não provocam tanta polêmica quanto as grandes. E isso saiu muito caro. O preço da eólica era caríssimo. Aliás, a participação da eólica nem foi tanta quanto se esperava. Acabou sendo maior a de PCH. Era para ser um terço, um terço, um terço. Mas acabou não sendo exatamente assim. Mas o fato é que o último leilão, feito no ano passado, para energia eólica, ela atingiu o preço de R$ 135 por megawatt-hora, o que é compatível com uma termoelétrica hoje feita no Brasil, portanto, ela é comercialmente viável, do ponto de vista do preço da energia. Então, esse é um ponto positivo. Redução do custo da eólica. Custo elevado de Angra 3. Angra 3 é cara demais. Vamos fazer a conta. Já se gastaram 700 milhões de dólares em equipamentos importados da Alemanha, ainda no período dos governos militares, e que estão estocados para Angra 3. 2. O custo estimado para completá-la é da ordem de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, numa conta grosseira, é 10 bilhões, é com B, não é mi, é bi. Grosseiramente, são 6 bilhões de dólares. Somando com 700 milhões de dólares, já gastos, o custo total atinge 6,7 bilhões de dólares. A capacidade instalada de Angra 3, a potência dela, é 1,3 gigawatts. Se vocês fizerem a conta, dividindo um pelo outro, vai dar um preço, um custo do investimento, da ordem de $5.000 por quilowatt construído. Comparem, quem tem lápis, anote para fazer a conta, porque é fácil enrolar todo mundo falando assim no microfone, 3 vezes 4 dividido por 5. Agora comparem com Belo Monte, a nossa polêmica. A previsão do governo é 20 bilhões de reais, o que dá 12 bilhões de dólares, mais ou menos. Embora os construtores, nós vamos ver aqui, estão pedindo mais dinheiro, mas o compromisso assumido está baseado nessa conta. Se vocês dividem esses 12 bilhões de dólares pela potência dela, que é 11 gigawatts, aproximado, vai dar um custo de cerca de $1.000 por quilowatt. Então, só no investimento, a diferença entre uma hidrelétrica atual e Angra 3 é um fator 5. É muito caro a nuclear. A Angra 3 está em construção já, não é? Eu acho até que o Brasil não deve fazer as outras 4 usinas nucleares previstas. Eu tenho a impressão que o governo está voltando atrás no momento. Não só pelo preço, que é um ponto,
também pelos problemas alertados pelo acidente no Japão, nas usinas de Fukushima. A bem da nuclear, a favor dela, se deve dizer que elas têm um fator de capacidade, que nós vamos discutir daqui a pouco, bem maior do que das hidrelétricas. Então, não é tão justa a comparação que eu fiz de Belo Monte com Angra 3, porque o número de horas por ano que Angra 3 funciona acaba sendo, em média, maior do que Belo Monte. Que Belo Monte depende da água, e o fator de capacidade dela é baixo, 42%, que é um dos pontos críticos dessa usina. Enquanto que Angra 1 e 2, que são os 2 reatores que o Brasil tem funcionando, tem sido acima de 70%. Mas mesmo assim, se você dividir por 2, em vez de ser 5 vezes mais caro, é 2,5 vezes mais caro os reatores nucleares do que a hidroelétrica. A energia fica muito cara. O que tem mais ali? Desperdício do bagaço de cana. É um enorme desperdício do bagaço de cana no Brasil. O potencial de geração elétrica com esse bagaço de cana, ele é usado para gerar eletricidade, principalmente para a própria produção do etanol e do açúcar. Mas é muito mal usado, com grande ineficiência. E, em parte, é simplesmente abandonado. Nem é usado. E nós não usamos nem o potencial do lixo urbano e nem eficientemente a energia solar. São 2 pontos criticáveis na atual situação elétrica brasileira. Vamos para a próxima. Isso aqui é um modelo do setor elétrico, eu não vou muita coisa dizer. Tem a geração, a transmissão de energia, que é longa no caso das hidrelétricas, é um outro problema das hidrelétricas, exigem transmissão, às vezes de longa distância, porque a hidroelétrica fica onde tem água em queda suficiente, e o consumo fica onde moram as pessoas, onde estão as indústrias. Então, se você pegar a maior usina brasileira, que não é brasileira, é brasileiro-paraguaia, que é Itaipu, ela fica a uma distância da ordem de 1.000 quilômetros de São Paulo, ou do Rio, ou de Minas. Tem que fazer essa transmissão e há uma perda de energia aí. Haverá uma longa transmissão de Belo Monte para, seja o Nordeste, seja a região Centro-Oeste, ou a área do litoral e do sul do Brasil, onde há maior população, maior consumo de energia. Idem do Rio Madeira. Então, esse é um problema, a transmissão. Depois tem a distribuição, que foi privatizada e também não vai bem. No Rio de Janeiro, os bueiros das linhas subterrâneas de luz vivem pulando, e há uma discussão entre 2 empresas privatizadas para ver de quem é a culpa. Uma delas é a Light e a outra é a Companhia de Gás SEG do Rio, que também foi privatizada, e parece que a culpa é de ambas. Em São Paulo houve problemas também recentes na distribuição. Depois vem a transformação e o consumo. Vocês não estão enxergando, eu não sei se lá no outro, que a geração, o preço dessa geração, às vezes é inferior a R$50 por megawatt-hora nas usinas mais antigas. Às vezes atinge bem mais do que isso. Mas o que é caríssimo é o quanto o consumidor final paga aqui, que é na faixa de R$400 por megawatt-hora. Há uma oneração muito grande da energia no Brasil. Eu acho que grande parte da apropriação dessa diferença fica na distribuição, onde os dividendos pagos aos acionistas são magníficos pelos relatórios contábeis publicados nos jornais a cada ano. Vamos para a próxima, por favor. Isso aí é o preço da energia no Brasil. O Brasil está colorido de vermelho e verde. É a energia elétrica, essa daqui é a industrial, que é a mais barata. A vermelha é com imposto, verde sem imposto. E aqui vários outros países. Eu não enxergo nada, mas vocês podem ver que nós estamos na faixa dos países ricos. E a nossa população não é rica. Vamos ver a transparência seguinte,
que mostra agora a residencial, que é pior, porque são as famílias que pagam. A mesma coisa, a tarifa de energia elétrica brasileira fica acima de vários países ricos. E fica na faixa de países termoelétricos, como o Japão, por exemplo. E a termoelétrica é mais cara. Então, eu acho que esse é um problema da nossa eletricidade. Ela é muito cara para o consumidor. Vamos adiante. Isso aí é o crescimento, só para mostrar que essas tarifas cresceram acima da inflação ao longo desses anos. Vamos adiante. Isso daqui é a característica da oferta de energia no Brasil, na faixa de 2010 a 2015. Essa faixa na eletricidade é praticamente o presente, porque para você ter uma energia elétrica em 2015, você tem que decidir a obra agora, porque demora a fazer. É o caso de Belo Monte, só ficará pronta daqui a muitos anos, 5, 6, no mínimo 4 anos. E o que vocês notam aí? Um crescimento grande, por exemplo, do carvão. Olha aí, cresce bastante. Felizmente, a eólica cresce mais ainda, isso é bom. Mas como a eólica é pouquinho, o denominador é pequeno. Quer dizer, o valor absoluto dela não é tão grande. Mas, de qualquer modo, é importante que ela esteja crescendo muito. A hidroelétrica é a que cresce menos. A nuclear, aliás, é a que cresce menos. Aqui, até 2015, não está prevista a entrada de nenhuma nova usina. Mas, cuidado, Angra 3 vai entrar depois de 2015. Portanto, não aparece nessa tabela. Mas o que eu chamo a atenção é que o crescimento da hidroelétrica não é grande, é pequeno, 14%. O do carvão é grande, 127%. O do óleo é grande, também um grande emissor de efeito estufa. E, felizmente, o da eólica prevista é maior ainda. Então, aí tem coisas boas e ruins. Não é bom o crescimento do óleo e do carvão, na minha opinião. Vamos adiante. Aqui é uma coisa interessante. Vamos entender uma coisa. Uma atitude que eu, inclusive, participei dessa decisão, nós vamos ver no caso de Belo Monte com clareza, é que nós não estamos fazendo mais no Brasil grandes reservatórios de hidrelétricas, como eram feitos antes. As hidrelétricas atuais são a fio d'água. O que é fio d'água? Não se acumula água. O reservatório é um mínimo, porque você tem que fazer a barragem para aproveitar a energia da queda. Mas você não guarda mais água. Logo, é preciso complementar a energia elétrica. E o que está sendo feito hoje é a complementação térmica. Complementa-se a hidrelétrica com a geração termoelétrica, que tem seus problemas. É cara e poluente. Mas é possível, há uma complementariedade interessante que essa figura mostra entre a hidroeletricidade. Você vê anualmente essa sazonalidade, ela cai numa época, vai acontecer isso em Belo Monte, intensamente. Belo Monte tem uma variação de vazão enorme do rio, mas você vê que quando cai a hidroeletricidade, a safra de biomassa, basicamente cana, cresce. Ela se dá de abril a outubro, então tem disponibilidade de bagaço. E também a eólica, que é a verdinha aqui, ela vai crescendo quando a hidroelétrica cai. Então, era preciso mudar a política e buscar, ao invés de complementação térmica, complementação maior com eólica e bagaço de cana. Isso deve ser a tendência. Vamos adiante? Isso aí é uma comparação entre 3 formas, a hidrotermoelétrica, não, 4, hidrotermoelétrica, nuclear e alternativas. Aí eu não vou poder ler nada, aqui para mim já está quase ilegível, eu acho que nem vocês aí do lado, porque é muita informação. Isso fica disponível e isso mostra vantagem e desvantagem.
de cada uma delas. Por exemplo, a hidroelétrica exige investimento muito alto. Não tão alto quanto a nuclear, por quilowatt, como eu já falei, mas é muito mais alto do que a termoelétrica. A termoelétrica é uma usina pequena, muito mais alto frequentemente do que energias alternativas. Ela exige linha de transmissão, porque já falei sobre isso. Enfim, ali nessa tabela procura mostrar vantagem e desvantagem de cada forma de geração elétrica, incluindo as chamadas alternativas. Eu não vou ficar parado aqui, que eu acho que ninguém está enxergando, nem eu. Vamos adiante, por favor. Isso aqui é a mesma tabela anterior, focalizada em Belo Monte, Madeira e Angra 3, que são os 3 grandes projetos elétricos em andamento no Brasil. Os 3 estão em construção. O mais adiantado é o Madeira, o mais atrasado é Belo Monte. E aí também mostra a tabela vantagem e desvantagem deles. Há uma coisa curiosa que eu ponho. A oposição ambiental é muito grande nas hidrelétricas e é bem menor na nuclear. O que mudou historicamente no Brasil era o contrário. A nuclear sofria uma oposição muito maior. Hoje ela tem uma aceitação maior. Não há uma mobilização tão grande sobre Angra 3 do que sobre Belo Monte. É uma característica a ser registrada. Vamos adiante. Isso é o sistema do Brasil, elétrico. As linhas brancas, isso acho que dá para enxergar, não é? Porque está em contraste. Por falar em hidroeletricidade, em água, eu preciso beber água. Vocês vão me dar licença? Porque a água ficou lá em cima. Obrigado. Vocês notam aqui que o Brasil é todo interligado, exceto nesse grande vácuo que é a Amazônia, que é a região do chamado sistemas isolados. Aqui, muita gente não tem eletricidade. Essa é uma dívida social do Brasil. Nós vamos ver em seguida, o programa Luz para Todos funcionou muito bem em quase todo o Brasil, mas funcionou muito mal na região da Amazônia, onde é muito difícil estender as linhas elétricas e é um espaço de energias alternativas que precisavam ser melhor usadas nessa área. Essa dimensão do Brasil inteiro é 4.000 quilômetros. Vamos ver a transparência seguinte, é a distância da Europa medida de Lisboa a Moscou, ou aos países nórdicos. O Brasil tem um sistema elétrico do tamanho do sistema europeu inteiro. Isso é uma coisa importante, o tamanho do sistema elétrico brasileiro de transmissão. Vamos adiante. Aqui é só uma referência ao Luz para Todos, é um programa para tirar 12 milhões de pessoas que não tinham energia elétrica em 2003 e que foi bem sucedido na maior parte do país, mas não na região norte. Bom, vamos adiante. Por favor, a próxima. Essa é só uma alusão ao mesmo programa, lembrando que há gente no Brasil que ainda hoje não tem a energia elétrica na sua casa, o que é uma vergonha nacional. Vamos adiante. Isso daqui é a proporção de energia renovável. Vocês podem olhar aí que no Brasil essa proporção, que inclui hidrelétrica e biocombustível principalmente, é na faixa de 45%. Enquanto que no mundo inteiro é 10%. E nos países ricos da OCDE é 5%. Então o Brasil utiliza uma proporção de energia renovável muito maior do que a maioria dos países. Vamos adiante. Por favor. Isso aqui eu vou só observar que, embora o Brasil seja o país em primeiro lugar do mundo em recursos hídricos, ele fica atrás da China, dos Estados Unidos e do Canadá na capacidade instalada de geração hidrelétrica. Nós usamos muito pouco os recursos que o país tem de geração hidrelétrica em comparação com os outros países.
Os Estados Unidos têm muito menos recurso hídrico que o Brasil e tem uma posição muito... E China também é a mesma coisa, né? E tem uma posição acima do Brasil no uso desses recursos na geração elétrica. Vamos adiante, por favor. Isso aqui mostra o percentual da hidroeletricidade, do potencial hidroelétrico economicamente viável usado em cada país. Você vê que lá na frente estão a Noruega, o Japão, o Canadá, os Estados Unidos, todos com um percentual acima de 50%, chegando até quase 80%, no caso da Noruega. E o Brasil fica em quinto lugar, com faixa aí de 30% de uso do potencial dele. Ou seja, o Brasil usa muito menos o potencial dele do que esses países aqui quanto à hidroeletricidade. Não é? Vamos adiante. Aqui já é o contrário. No percentual de geração hidrelétrica em total da geração, o Brasil só é superado pela Noruega, que fica com quase 100%, e o Brasil ficava com 80% e tem caído, como eu já comentei antes. Vamos adiante. Isso aqui é a quantidade de grandes barragens. A campeã das barragens é a China. Tem tanta barragem que não cabe no gráfico. Eu teria que botar lá naquele holofote a posição da China. Mas aí estão os países. O primeiro, os Estados Unidos, depois da China, é o segundo, Índia, Japão, Espanha, e o Brasil fica aqui numa posição modesta. Ou seja, o Brasil não tem tantas barragens quanto outros países. Embora as barragens do Brasil sejam grandes. Ou é uma diferença. E os países usam barragens não só para gerar eletricidade. Barragem tem outros usos muito diferenciados. Vamos adiante. Isso aqui entra em Belo Monte. Finalmente, a mal falada Belo Monte. Essa foi a redução da área de inundação de Belo Monte. Isso foi feito no tempo que eu estava na Eletrobras. Isso daí houve a última redução. Já tinha havido, antes disso, redução. O projeto original era um complexo chamado Cararaú-Babaquara, que tinha muito mais energia, mas inundava uma área imensa. E foi reduzido a esse espaço aqui, que fica praticamente na calha do rio, seguindo o caminho do rio. Não é? Vamos adiante, a próxima. Essa daí eu não enxergo nada, mas o que tem a se dizer aí? Primeiro, o custo da energia. O custo da energia de Belo Monte, previsto, que será por contrato impositivo ao consórcio, é de R$ 68,00 o megawatt-hora. As termoelétricas que estão sendo feitas no Brasil estão, na maioria, na faixa de 140 ou mais. A eólica também está nessa faixa, 135. A inundação dela é de 500 e poucos quilômetros quadrados. É menor do que Itaipu, que tem uma área muito pequena inundada, mas ainda assim é maior, 1.300 quilômetros quadrados. Belo Monte vai ter 21 watts por metro quadrado, em potência. Comparado com Baubina, que eu já disse que tem mais emissão de gases do que uma termoelétrica, esse fator é 200 vezes maior, né? Porque Baubina é 0,1 watts por metro quadrado. Mesmo Tucuruí, que é melhor, muito melhor que Baubina, é 2,9 watts por metro quadrado. Então, há uma diferença enorme em watts por metro quadrado. Há problemas, não é isso só que é a questão. Vai haver problema de redução de água na chamada Volta Grande do Xingu. E eu acho que na operação deve ser obrigado a manter o nível mínimo de água nesse ponto, pela operação da usina, porque isso afeta a população indígena naquela área. Aqui uma grande desvantagem de Belo Monte. Belo Monte tem um fator de capacidade. O que é o fator de capacidade? A potência de Belo Monte é de 11 gigawatts de potência. Mas ela, na média, não chegará a esse valor. Ela vai gerar da ordem de 4,6 gigawatts
de potência média, o que significa um fator de capacidade de 42%, que é baixo. Muito menor que Rio Madeira, que é alto. Então, é uma desvantagem esse fator de capacidade, mas está aí no contexto das hidrelétricas no mundo. A próxima, por favor. Pode tocar mais 3 vezes para aparecer as bolinhas aí? Próxima, pronto. Isso aí vamos entrar na questão das alternativas. Isso mostra que, além da questão ambiental, a energia alternativa pode ser uma forma de geração de renda e emprego, dada a disseminação de obras pequenas que, em geral, elas utilizam. Não é o caso da eólica. Os geradores eólicos são gigantescos, não são obras pequenas. Mas outras formas podem comportar obras pequenas e ter uma geração importante de emprego. Vamos adiante, por favor. Aqui eu destaco o bagaço da cana. A grande diferença do álcool brasileiro para o americano, vocês sabem que os Estados Unidos já ultrapassa em litros longe o Brasil na produção do álcool para automóveis. Embora em percentual em relação à gasolina seja muito menor, em tonelagem ou litros já é muito maior que o Brasil. Mas eles não dispõem de excedente de biomassa, que no caso do álcool, ela é usada para destilar o produto e para gerar eletricidade para a usina. E há um excedente pequeno, infelizmente, que é vendido para a rede. Vamos adiante. Isso aqui é o caso do álcool de milho. Vocês notam que na geração elétrica e na destilação, ele usa combustível fóssil, o que tira a vantagem grande do etanol, que é não emitir gás do efeito estufa, mas se você usa combustível fóssil para gerar eletricidade para a usina e para a destilação do etanol, você perde a vantagem. Vamos ver a próxima figura? Agora é do Brasil. Agora vocês notam que quando usa-se cana, a geração elétrica e a destilação é feita com biomassa do bagaço da cana. E isso permite um excedente que podia ser muito mais usado para a rede elétrica do que é no Brasil. Até hoje não se acertaram os usineiros com o governo para ter uma maneira de usar em maior escala a geração elétrica do bagaço. Vamos adiante. Isso aqui mostra, que ninguém enxerga talvez, que a energia do etanol sozinho é 1/3 da energia potencial da cana. Outro terço é o bagaço e outro terço é as folhagens. Essas folhagens são queimadas no corte manual, que tem a vantagem de gerar muito emprego e a desvantagem de ser um emprego péssimo. Eu acho que o Brasil tem que superar essa necessidade de empregos péssimos, como são também os catadores de lixo. Nas condições em que trabalham, ou os cortadores de cana, é um tipo de trabalho que deve ser substituído no futuro por trabalhos mais decentes. Se você usar a mecanização, vai também ter uma boa parte dessas folhagens disponível, o que pode triplicar a energia da cana. E parte disso para a geração elétrica. Vamos adiante? Isso aqui agora é o biodiesel, novamente lembrando que ele pode ser usado na geração elétrica. Nós temos um projeto lá onde eu trabalho na COP, nessa direção, usar biodiesel na geração elétrica, em particular na região norte, que usa diesel subsidiado por uma conta chamada CCC, que é destinada a esse subsídio. Não é errado subsidiar a região norte, mas sai muito caro o diesel produzido às vezes na bacia de Campos para chegar até a região norte. Podia-se usar biodiesel produzido na própria região norte. Vamos adiante. Então, isso aqui são as plantas que podem ser usadas, embora o biodiesel brasileiro quase todo venha da soja, que é uma monocultura de exportação. Mas podia usar muitas outras coisas. Vamos embora, por favor.
para outra transparência. Eu vou pular essa só para mostrar a discussão do uso da terra no biocombustível, um pouco sem sentido no Brasil, porque a área plantada de cana é muito pequena comparada com as outras culturas e pastagem no Brasil. São, para toda a produção de cana, 7 milhões aproximadamente de hectares. A soja são 21 milhões. E metade da cana é para o açúcar. Então, para o etanol, a quantidade de área necessária é da ordem de 4 milhões de hectares, o que é muito pequeno no Brasil. Isso aqui é a minha instituição. Vamos adiante para a próxima, por favor. Vamos adiante. É um estudo importante, que eu já citei, é a emissão de gases do efeito estufa pelas barragens. Hoje é um estudo nacional, nós começamos há muitos anos atrás, aqui no Brasil, pioneiro no mundo, apenas o Brasil e o Canadá faziam esses estudos, hoje em dia já está bem mais disseminado. Nós temos uma rede e que nós participamos para isso. Há emissão de gás do efeito estufa de barragem. As barragens não são isentas de contribuição no aquecimento global. O problema é a comparação. Vamos adiante. Isso aqui é um colega, professor Baudin, que está numa barragem fazendo as medidas. É muito duro esse trabalho. Vamos adiante. Isso aqui, novamente, é uma fotografia da pesquisa numa barragem. Vamos adiante. São um conjunto de barragens que foram estudadas no Brasil todo. E hoje esse número já aumentou muito. Mas eu vou mostrar uma estatística desse conjunto. Vamos adiante. Vamos adiante. Isso aqui é apenas o gráfico mostrando as emissões na barragem e emissões após a barragem, na turbina e também no rio que segue a jusante da barragem. Tudo isso é estudado hoje. Vamos adiante. Tomando um conjunto de 10 reservatórios que eu mostrei, 97% da potência considerada no total, somando todos, ela tem uma emissão de gases muito menor do que uma termoelétrica equivalente em potência. Às vezes 100 vezes menor. Entretanto, num conjunto delas que representa 3% da capacidade instalada, conjunto mínimo, essa emissão supera a termoelétrica, como o exemplo de Baubina. Essas usinas não devem ser mais construídas. O parâmetro que a gente tem melhor é esse valor, 0,4 watts por metro quadrado. Usinas com densidade de potência menor do que essa não devem ser construídas, porque na comparação com a termoelétrica, elas podem emitir mais gases do efeito estufa. Logo, do ponto de vista do aquecimento global, são piores. É o caso não só de Baubina, como também de Samuel, uma usina na Amazônia. Vamos adiante. Vamos adiante. Isso aqui é uma possibilidade. Nós temos esse ônibus que fizemos na COP, ele funciona, utiliza hidrogênio. O problema é convencer uma empresa a adotá-lo. Falta empreendedorismo no Brasil. O sistema empresarial brasileiro é muito pouco inovador. Importa muita coisa e procura fazer contratos ao invés de arriscar o capital. Nós estamos buscando uma fórmula, etc., para que esse ônibus possa ser comercializado. Ele tem uma vantagem enorme ambiental ao usar o hidrogênio, que pode ser produzido, inclusive, com um excedente de energia elétrica. Nós estamos montando uma usina na COP pequena de produção de hidrogênio via decomposição eletrolítica da água, usando eletricidade. Vamos adiante? Isso é uma usina de biodiesel, que está até aí, no caso, essa foto de uma visita de muitos anos atrás do presidente da República, na época que o Brasil lançou o programa de biodiesel, que hoje já existe. Isso é uma usina lá nossa da COP. Vamos adiante? Isso aqui é um estudo atual, produção do biodiesel a partir
esgotamento sanitário, do tratamento do esgotamento sanitário, que aí você tem um problema que pode até ser atenuado, que é o esgotamento sanitário, o tratamento usando esse material para fazer biodiesel. Nós já fazemos lá numa quantidade laboratorial. Vamos adiante. Novamente o biodiesel, vamos adiante. Isso aqui é um outro problema no Brasil mal resolvido, o destino do lixo urbano. Essa é uma usina que nós participamos do projeto lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que processa lixo para gerar energia elétrica numa quantidade pequena, que poderia ser usada muito, evitando o problema dos lixões. Vamos adiante, que é esse problema aqui, em que as pessoas, inclusive, para sobreviver, vivem de catar lixo. Esses catadores podiam ter condições de trabalho muito melhores num sistema de uso energético do lixo, onde é necessário também uma coleta seletiva, porque você não vai jogar todo o lixo para produzir energia. O que serve para produzir energia é uma parcela do lixo. Vamos adiante. Aqui é o mais interessante, ao meu ver, é uma usina de produção de energia elétrica com as ondas do mar. Isso aqui é uma fotografia lá no laboratório que nós temos na COP, que funciona, produzindo energia elétrica em pequena quantidade. Vamos adiante. Isso aqui é uma cooperação que nós temos com a China em energias alternativas, incluindo biodiesel por uma nova tecnologia que economiza a energia na produção do biodiesel, usando a chamada via enzimática. E temos uma cooperação com a China em energia eólica. Essa universidade chinesa aqui, Tsinghua, estamos fazendo um laboratório para projeto e teste de geradores eólicos adaptados ao regime do vento brasileiro. Porque a maioria dos geradores eólicos que estão sendo construídos no Brasil é com um projeto de hélices para os ventos europeus ou do hemisfério norte, que não são os membros do Brasil, o que piora o rendimento da máquina. Vamos adiante. Eu vou pedir para passar um filmezinho, que eu acho interessante, curtinho, de pouquíssimos minutos. Quer passar, por favor, a próxima? Pode ir para o filmezinho. Onde é que está o filmezinho? Sumiu o filmezinho. Ué, eu testei lá e ele passou. Não está lá na SBPC, não? Não. Porra. Bom, esse filmezinho seria para mostrar, eu não sei o que aconteceu com ele, eu fui lá para ver e tinha, eu inclusive assisti o filmezinho lá, mas se ele sumiu, paciência. É para mostrar uma usina que nós estamos fazendo com a Tractebel, uma empresa belgo-francesa que opera no sul do Brasil, no porto de Pecém, em Fortaleza, uma usina de demonstração usando a onda do mar para gerar eletricidade. Apareceu, que legal, vamos botar para funcionar. É fácil entender? Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento
e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmera hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina, que aciona o gerador e produz energia elétrica. Bom, como vocês veem, é uma hidrelétrica marítima, porque a câmara de pressão funciona como se fosse uma queda d'água, não é? E aciona uma turbina Pelton, que é uma turbina usada nas barragens, etc., né? E a gente acha que isso pode ser viável. Ela vai ser inaugurada em agosto. Temos trabalhado nela primeiro no laboratório, depois com a Tractebel, e esperamos, inclusive, que a presidenta Dilma vá na inauguração. Eu falei pessoalmente com ela numa ocasião, e eu acho que isso é simbólico. O Brasil pode usar esse potencial do mar enorme, não só as ondas, pode usar as marés. Em alguns pontos, como na área do Maranhão, há uma variação de maré bastante significativa. Pode-se usar também as correntes marítimas. Enfim, há outras possibilidades de gerar energia. Aqui eu acabo e peço desculpas, talvez, por me estender. Bom, vamos agradecer ao professor Pinguelli Rosa por essa bela explanação e vamos, então, abrir para perguntas. Se a pessoa que quiser perguntar, se pudesse identificar, é o ideal. Bom dia, professor Pinguelli. Meu nome é Gilberto Costa, eu sou jornalista, trabalho na Agência Brasil, em Brasília. Duas questões relacionadas. O senhor mencionou a falta de capacidade nacional, né, talvez do empresariado nacional, em empreender, inovar, né? E aí o exemplo, me parece, era a questão da produção de energia com bagaço de cana. A alegação da indústria da cana é que gerar essa energia ainda está muito caro. Então, é uma questão de tempo, eles vão conseguir gerar um preço bom, etc. Tal. Eu queria que o senhor comentasse por que isso foi tônica de outras palestras que aqui ocorreram, por que o empresariado brasileiro tem essa resistência à inovação. E relacionado a isso, o senhor mostrou alguns exemplos de trabalhos que estão sendo feitos pela COP, que mostra a possibilidade de aproximação entre o interesse industrial e empresarial e a produção científica, acadêmica. Por que isso ainda é pouco explorado no país? Não, é claro que isso é dialético, não é? Expressão que os antigos usavam, incluindo Platão, filósofos gregos, e também Marx e Hegel. Então, existe, de fato, possibilidade. A COP funciona em muitos projetos com empresas estatais e privadas, como é o caso desse projeto da usina de ondas. Mas eu acho que falta no Brasil uma cultura empresarial mais agressiva. Como eu sou velho, eu sou do tempo onde a Coreia do Sul ou a China eram mais atrasadas que o Brasil. Nós temos uma indústria automobilística grande, toda de empresas estrangeiras. A única empresa brasileira que se aventurou mais foi a Gurgel, que não conseguiu ganhar o mercado. Enquanto que vocês veem os carros coreanos entrando adoidado no mercado brasileiro, e agora chineses. Mas isso é um detalhe, pegar a tecnologia espacial chinesa, o Brasil começou em colaboração com eles, não em tanta desigualdade. E hoje
nem se compara a tecnologia que nós desenvolvemos no Brasil e a que os chineses desenvolveram lá. Eu acho que é uma questão de cultura e é também uma questão de política de governo. Eu acho que fomos bem-sucedidos na área de ciência e tecnologia, no desenvolvimento das universidades, alguns centros de pesquisa. Isso, ampliamos muito a produção científica, a formação de mestres e doutores, foi muito bom. A educação superior brasileira progrediu enormemente, mas a relação com a indústria é muito menor. É muito mais complicado isso. Eu acho isso uma opinião. Agora, é claro que você apontou um fato. Nós temos na COP muitos projetos com a indústria. Isso é real. E muitas universidades brasileiras também fazem o mesmo. Mas eu acho que falta inovação na indústria brasileira. Falta espírito empreendedor de aventura, de buscar fazer algo novo, etc. Eu acho isso. E para o Brasil isso é problemático, quanto à geração de empregos, etc. Não é? Mas isso é uma matéria de debate, não é um ponto tão simples, não é? A minha afirmativa merece ser debatida mesmo. Você tem razão. Bom dia, professor. Professor Reinaldo Pantaleão, do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Professor, o senhor é conhecido pelo conhecimento nacional e internacional, pelo equilíbrio e pela contundência, né? Duas coisinhas preocupantes. Em 1978, no governo Geisel, foi assinado o famoso Acordo Brasil-Alemanha, o acordo nuclear, que o ex-presidente Itamar Franco, recentemente, antes de falecer, óbvio, né? Brasil e quem? Alemanha. Acordo nuclear Brasil-Alemanha. Não, esse foi de 1975, sim, do general Geisel. O general Geisel, que eu acabei de citar. O ex-presidente Itamar Franco, quando deu uma entrevista no programa Roda Viva, foi perguntado por alguns cientistas e ele falou que foi relator, inclusive, do projeto na comissão, mas não explicou quase nada. Uma coisa preocupante, que no meio acadêmico, científico e de um modo geral na imprensa, pouco se fala desse acordo, que quando ele foi assinado, inclusive foi denunciado a nível internacional. A outra questão que eu gostaria de ouvir do senhor, a revista Caros Amigos dessa semana traz uma matéria extremamente interessante e preocupante. Qual é a revista? Caros Amigos. Caros Amigos. Ela traz uma matéria interessante e preocupante. A pesquisa feita mostrou que está tendo uma desnacionalização do etanol e que isso é muito preocupante para o nosso futuro. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, né, para esclarecer, por favor. A primeira pergunta eu posso responder melhor, porque eu participei intensamente do debate sobre o acordo nuclear. Foi, nessa época, eu me tornei secretário da Sociedade Brasileira de Física por 2 mandatos, um deles com o Goldenberg, presidente, e o outro com o Mário Schemberg, um físico da velha guarda, um dos mais importantes físicos brasileiros, inclusive um militante na área das artes e um comunista convicto. O acordo nuclear com a Alemanha foi um desastre para o Brasil. Gastou-se muito dinheiro, o único resultado concreto foi o reator de Angra 2, que teve 1000 problemas na sua construção e gastou-se 10 bilhões de dólares. Esse é um número modesto no acordo com a Alemanha. O resultado, até hoje, em concreto, são 1.300 megawatts de potência de Angra 2. Se você dividir aí um pelo outro, você vai ter o custo de megawatt mais caro do mundo. De fato, criou-se uma certa competência na área nuclear, que hoje está concentrada em 2 empresas. Uma delas é a Eletronuclear, que pertence à Eletrobras, é uma das empresas da Eletrobras, que constrói e opera os reatores. Está fazendo o Angra 3 e opera Angra 1 e 2. E a outra é a INB, que está na área do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que trata do combustível nuclear, etc. Há uma competência que está aí, não é? Inegável. O Brasil conseguiu, inclusive, fazer o chamado enriquecimento do urânio, que é muito hostilizado pelos Estados Unidos,
pela possibilidade de uso em armas nucleares. Mas o Brasil, ele, além de ter assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina, e ainda um acordo específico com a Argentina de inspeções mútuas contra armas nucleares, não vejo nenhuma intenção de uso militar desse enriquecimento do urânio. Agora, há problemas, eu acho, a serem equacionados aí nessa área, né? O problema da segurança dos reatores, que se mostrou muito vulnerável lá no Japão, embora a tecnologia daqueles reatores atingidos não seja exatamente igual à usada aqui no Brasil. E também o problema do lixo radioativo, que no Brasil nem no mundo tem um destino final bem resolvido, não é? São problemas específicos da tecnologia nuclear a serem resolvidos. Quanto ao último ponto, eu não li o artigo, eu não sei o que dizer, tá? Eu vou procurar me inteirar com a caros amigos. Professor Pinguelli, meu nome é Edmundo, eu sou engenheiro agrônomo e economista, e achei muito interessante, numa feira de pequenos produtores, ainda nesse campus universitário aqui, há cerca de 2 anos, um pequeno inventor, muito sem recursos, fez um invento simples, mas me pareceu interessante para resolver esse problema das populações isoladas na Amazônia, porque não há como levar combustível para essas populações, não há como estender redes de energia elétrica na Amazônia. Produzir biodiesel ou algum outro combustível desse é complicado para uma família que vive tão miseravelmente, que talvez muitos brasileiros não saibam, grande parte da miséria brasileira não está no Nordeste, está na Amazônia, nas populações isoladas que vivem da exploração da floresta. O invento dele é bastante simples. É um fogão, esse fogão tem uma serpentina que aquece uma água, essa água tem um gerador, e funcionando, dava para produzir 5 lâmpadas, um rádio, uma televisão, um tanquinho de lavar roupa e um liquidificador elétrico. Isso num fogão, não é? Então, eu imagino que se é que não há pesquisa disso, e associando isso, uma outra apresentação que houve agora na SBPC, de um livro produzido pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, é o seguinte: aproveitamento de árvores caídas. Porque toda árvore, ela nasce, cresce, fica velha e cai. Toda árvore morre. Então, na floresta, além das árvores que atingem o seu ciclo vital, você tem também as que são tombadas pelo vento. Então, biomassa próximo da casa dessas populações isoladas também não é problema o fornecimento da biomassa. Então, eu queria ver se existe, e como é que você vê a viabilidade da ciência ou a COP estudar a produção de um fogão desse de alta eficiência, obviamente, com tijolo refratário e utilizando os materiais de alta eficiência, porque você poderia permitir que uma população isolada pudesse ter luz, pudesse ter uma televisão, um rádio, e pudesse também ter um tanquinho de lavar roupa ou um liquidificador. Eu conheço esse projeto do fogão, esse eu conheço. E eu sei que houve uma empresa elétrica que levou adiante, eu não sei, eu acho que foi a Eletronorte, que tem um centro de pesquisa de energia alternativa que incluiu o desenvolvimento e aperfeiçoamento, inclusive a produção. Eu não sei a que escala se chegou, mas você tem razão, essas populações isoladas, elas não são compatíveis de nada de larga escala mesmo. Aí eu acho que tem que mudar o subsídio, em vez de o subsídio ser exclusivamente ao diesel para a geração elétrica, subsidiar tecnologias alternativas que
podem ser viáveis com algum apoio do governo, né, ou de empresas estatais. No caso, a Eletronorte é a empresa que tem uma relação maior com essa área aí da região dos sistemas isolados. Eu conheço bem esse projeto do fogão, que gera eletricidade, eu acho inteligente, e certamente passível de aperfeiçoamento, e eu acho que pode ser uma das formas de atendimento. Eu acho que aquela população precisa desse tipo de solução, e não uma solução de grande escala, levar a rede para cada ponto da Amazônia, aí é mais caro de qualquer outra coisa. Bom, lembramos agora que vai ter a Ciência em Ebulição, vai começar aqui a 1h mesmo, por isso que a gente não pode se delongar mais, embora houvesse mais perguntas, a gente sugere que as pessoas possam procurar o professor Pinguelli após aqui a conferência, e queremos agradecer mais uma vez pela brilhante explanação. Foi meio...